Boa noite. O Roda Viva entra na moda e traz para o centro da nossa conversa de hoje um talentoso estilista, Ronaldo Fraga, uma das estrelas da São Paulo Fashion Week, em cartaz na capital paulista. Os antigos e românticos desfiles de moda ficaram no passado. Manequim virou modelo, modelo virou top, top model, top business. Hoje, por trás de qualquer top, se esconde um cifrão, ou melhor, muitos cifrões. Só no ano passado foram 50 bilhões de reais em negócios no mundo da moda, uma indústria que emprega mais de 1,5 milhão de brasileiras e brasileiros. Ronaldo Fraga ganhou lugar de destaque nessa multidão e sempre surpreende na passarela e faz sucesso buscando inspiração nas suas memórias mineiras e no que há de melhor na cultura do nosso país. Para conversar com Ronaldo Fraga estão comigo hoje Chiara Gadaleta, que é empresária e consultora de moda, e o jornalista Eduardo Logulo, editor da revista Mag. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso vai acompanhar a conversa e desfilar algumas de suas criações durante o programa. Ô Ronaldo, muito obrigado pela presença. Eu quero muito começar falando sobre a São Paulo Fashion Week, mas eu não resisto. Eu quero saber se o Ludovico, filho dele, se conformou com você não ter virado roqueiro. Como é que ele falou mesmo pra você aquela vez? Meu pai, eu queria tanto que você fosse roqueiro, mas você resolveu ser estilista. Eu acho que ele viu que agora que alguém vai ter que virar roqueiro é ele, entendeu? Ou o Graciliano, ou o irmão, mas eu acho que ele já desistiu. Bom, o Ronaldo, essa é a 15ª edição da São Paulo Fashion Week. Nesses 15 anos, o mundo da moda brasileira mudou muito, o mundo brasileiro da moda mudou muito, mudou bastante, se desenvolveu como nunca. Você é personagem e também é testemunha dessa mudança. O que aconteceu, na tua opinião? Foi uma explosão de talento ou foi uma carona no desenvolvimento do Brasil? O que faz a moda brasileira, de repente, estar tão na moda? Bom, eu acho que não foi só um único fator que determinou a cara da moda brasileira hoje. Falando do São Paulo Fashion Week, outro dia me perguntaram qual que é o legado do São Paulo Fashion Week nesses 15 anos. Eu poderia citar uma série, organização do setor, nos faltava organização de lançamentos. Antes do São Paulo Fashion Week, uma marca lançava uma coleção em janeiro, outra lançava em abril, fazia um desfile em abril, desfiles longos. Né? Eles nos deram também, o São Paulo Fashion Week deu para a moda brasileira uma plataforma, não só de lançamento, mas principalmente de exposição do que vinha sendo produzido no Brasil para o próprio Brasil e para o mundo. Mas eu acho que a coisa mais importante do São Paulo Fashion Week foi a autoestima na criação de moda. Uma nova geração de estilistas, eles já começaram a exercitar e vislumbrar que amanhã, de repente, eles podem estar lado a lado com os grandes nomes da moda internacional. E podem, porque, ok, nomes surgem, nomes aparecem, mas a moda, me parece, ainda de domínio europeu. Olha, o que acontece vamos entender qual que é a espinha dorsal da moda. O que é a moda? A moda é o registro mais eficiente do nosso tempo. Então, pode estar vazia, pode estar horrível, pode estar isso, pode estar aquilo, mas ela sempre vai estar registrando o que está acontecendo com esse tempo. E depois do que foi as transformações imediatas com a globalização, né, com o encolhimento do mundo, o mundo está atrás do genuíno. Nós queremos comer o ceviche peruano, porque está aqui do lado e não conhecemos. Nós queremos consumir um design que saiu, sei lá, que tem da Mongólia, por exemplo. Então, o mundo precisa estar correndo atrás da descentralização. O que é que distingue a moda brasileira da moda de outros países, basicamente, Ronaldo? Então, tem uma história, porque se por um lado a globalização, como eu estava dizendo anteriormente, padronizou todo mundo, né? Você vai no Japão menos, tira o Japão de lado, tá? Mas você vai na Inglaterra, em Londres, você vai em Nova York, você vem em São Paulo, você vê o jovem vestido da mesma forma, tá? Né? Mas tem algo aí que é de um swing, um grande exemplo é os modelos, né? Porque nós temos aqui, podemos até falar assim, as modelos fazem sucesso lá fora, elas seguem o padrão anglo-saxônico. Mas quando você vê um desfile internacional, você nem precisa saber que ela é brasileira. Quando ela entra na passarela, você fala assim, gente, tem algo de diferente. Né? A modelo. A modelo. E como que isso acontece com a roupa? Nós temos uma coisa da cor.
nós criamos mesmo copiando, sabe? Então, lembrando, por exemplo, até os anos 70, antes do Prêt-à-Porter, com o boom do Prêt-à-Porter nos anos 80, aquela velha cena da figura da madame chegando com o figurino na costureira, arranca a folha de revista e fala assim, olha, eu quero exatamente igual esse modelo. Só que ao invés do decote V, um decote canoa. Ao invés da manga armada, uma manga justa. Ao invés dessa saia rodada, afina porque eu tô meio gordinha. Mas é exatamente igual, sabe? Então a moda brasileira, mesmo copiando, nós sempre copiamos de uma forma diferente do que o mundo copiava. Mas, Ronaldo, você não acha que então você está dizendo que a moda ela ficou geopolítica hoje? Né? A gente olha a moda e ela é um reflexo geopolítico. A Você escolha da da moda roupa brasileira. é uma manifestação política, sem dúvida alguma. Sem E dúvida gel, alguma. sim, porque a gente está falando Claro, de moda Mas brasileira, né? então, se existe uma crise agora na Europa, você acha que essa hegemonia no comando da moda no mundo, que é deles, ainda pode estar em perigo? Eu não digo em perigo. Eu acho que essa descentralização é uma coisa que o mundo precisa até economicamente para sobreviver. Sabe, nós vivemos uma época, nesse momento, que estou falando de moda aqui, eu poderia estar falando de antropologia, por exemplo, não existem regras, é um mundo sem regras. A forma de ler as tendências mudou. Não tem interesse mais você discutir comprimento da estação, cor da estação. Nós vivemos um consumo da diversidade, nós queremos o genuíno e é um consumo enlouquecido em cima disso. Daí que o Brasil entra. Eu acho que estamos num momento excelente, tá? Porque eu acho que a nossa chance de encontrar um jeito nosso de pensar, de criar, de produzir e comercializar a moda. Ronaldo, eu queria perguntar uma coisa nessa linha, que você foi um dos primeiros a realmente se inspirar no Brasil para fazer moda, explicitamente. Quer dizer, você vê a sua roupa, que eu fui ver lá na sua loja, você tem certeza que é um criador brasileiro, não é? E como é que você fez para colocar o Brasil na roupa, sem ser o Brasil da caipirinha, sem ser o Brasil do turista, sem ser o Brasil de Copacabana? Não, é um Brasil que os brasileiros reconhecem, não é um Brasil para turista. Como é que é isso? Porque é um Brasil explícito. Como é que é isso aí? O que foi? Foi da Inglaterra, que o Brasil de fora para dentro? Como é que foi isso? Não, tem uma coisa, Paulo. Eu sou da geração ali, né? Eu sou de 66, então eu era um adolescente ainda na ditadura. Então, em Belo Horizonte, quando falava assim, vai ter uma passeata contra a demolição do Cine Metrópole e vai ter bomba de gás lacrimogêneo, eu falava, vai ser boa essa. E de repente, numa dessa, eu adorava. Aí numa dessa eu lembro, acho que o Brasil Nunca Mais tinha um capítulo dedicado a Zuzu Angel. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, a mulher era uma estilista. Mineira. E a mulher usou a criação de moda como manifestação política. Que história é essa? Deixei aquilo pendurado. Né? Quando, por uma série de razões, eu desenhava bem, caí num curso de desenho, e era curso de desenho de moda, e era gratuito, por isso que eu estava ali, que não tinha grana para fazer curso de desenho, então qualquer um que fosse gratuito eu fazia. E quando eu me assustei, eu estava trabalhando já no setor. Tá. E essa leitura sobre a trajetória de uma figura como a Zuzu Angel, que falava de apropriação cultural, falava de apropriação de uma identidade do Brasil, de um diálogo do Brasil, e a roupa como um instrumento Você gostava de denúncia. Eu fiquei fascinado com aquela como história. estilista Não me interessava também. se a roupa era bonita ou feia. Eu nem tinha muita, eu não via a roupa dela, era um texto. Tá. E esse texto me marcou. E aí eu comecei, eu sempre tive, desde essa época, de pensar nos descobridores do Brasil moderno. Né? E para mim tem dois que eu acho que eles são... Tá, tem mais. 5, vai. Quem são? Eu acho que é Mário de Andrade. Ironicamente, é uma italiana, que é a Lina Bobardi. Né? Aí temos o Tom Jobim e Chico e Caetano, vai. Tá. E Dorival Caymmi também. Então já estamos Generoso. Tem muito aí, não. E como que deixa o Drummond de fora, tá? Mas falando principalmente desses dois primeiros, da Lina e do Mário, a Lina tinha uma fala que era deliciosa. Que ela é fascinada pela cultura brasileira, fascinada pela arte popular brasileira. E um dia ela disse o seguinte, eu sonho com um dia em que os talheres, as cadeiras, as casas, as roupas produzidas e consumidas pelas pessoas desse lugar possa trazer pelo menos vestígios da grandeza do que é essa cultura, sabe? Então eu acho que quando eu vi essa história, e o Mário também falava isso já na Semana de Arte Moderna, né, da necessidade de abraçar um país e que nós não colocamos a própria cultura brasileira para trabalhar a nosso favor, né? A gente vive até hoje Ronaldo, isso, né, Ronaldo? Primeira vez que eu entrevistei, agora estou me lembrando, foi em 95 e você trouxe modelos, você tinha recém-chegado ao Brasil. Sim. Foi a época da sua coleção
Eu amo coração de galinha. Coração de galinha. Eu amo coração de Eu galinha. amo coração de galinha. Foi a primeira, né? Foi a primeira. E entra uma modelo sua e ela tinha uma roupa que tinha galinha. Ela tinha uma galinha na cabeça, ela tinha uma cabeça de galinha, não era isso? Na verdade, era um dos bombril, assim. Bom, até explicando melhor esse coração de galinha, que onde eu chego até hoje, as pessoas me servir coração de galinha. Eu odeio coração de galinha. Aquilo era uma metáfora, sabe? E que metáfora era essa? Essa metáfora, bom, ela primeiro falava de uma coisa que quem é da roça, né, sabe, eu sei disso muito bem, que se você pega e faz um círculo em volta da galinha na terra, ela não pula isso. Ela acredita nesse limite. Então, eu falava assim, gente, eu conheço tanta gente assim, que vive nesse risco do chão, né? Tem medo de arriscar, tem medo de errar no corte do cabelo, tem medo de errar na roupa. Ronaldo, você fala de limite, você acha que o público, o mercado de moda no Brasil é conservador ou ele aceita novidades? Eduardo, eu acho que aí entra o São Paulo Fashion Week, tá? Também como uma do legado desses 15 anos. Que houve com a democratização da informação, que chega imediatamente na casa das pessoas, hoje nós temos um consumidor muito diverso. O meu problema hoje não é de venda, o meu problema hoje é de produção. O meu problema hoje é das altas taxas de impostos que o setor, que tem sobre o setor. Não é um problema de vender essa roupa. Hoje, por exemplo, na minha loja, se eu resolvesse tirar 2 anos de férias só reeditando coleções, sabe? Eu poderia fazê-lo. As pessoas entram na minha loja e falam assim, o que tem do Drummond? Gente, a coleção do Drummond foi desfilada em 2005. O que tem aí da coleção do Guimarães Rosa? Né? E eu acho isso fascinante. Né? Agora, vamos lembrar também o que é o fenômeno moda no Brasil. O brasileiro tem gosto por moda. E o que for apresentado essa semana no São Paulo Fashion Week, por 6 meses, vai entrar em exaustão na casa dessas pessoas. Desde a TV de assinatura, a TV pública, a TV popular, tudo, as pessoas vão ser bombardeadas com isso. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que isso... Bom. Porque você tem uma coisa interessante. Você é um representante da moda, você tem uma relação de amor e crítica com a moda. Não é amor e ódio, é amor e crítica. Você sempre criticou muito a moda. Até que você virou um representante de fato da moda. Quer dizer, se eu falo Ronaldo Fraga, todo mundo sabe qual é o teu lugar. Isso tá na moda. Bom, aí, quando analisamos o próprio São Paulo, vamos falar de São Paulo Fashion Week, mas tem o Fashion Rio e tal, a diversidade é muito grande. Você vê ontem, por exemplo, teve um desfile da Coach que foi um furor em cima da celebridade. Pouco se falou de roupa, mas tem marcas que as pessoas vão para ver a roupa. Uma Maria Bonita, o Iclô, por exemplo. Então, cada vez mais, o setor está oferecendo para o Brasil uma diversidade muito grande de estilos. Isso é novo no Brasil. Então, sobre isso, que eu digo e falo assim, não sei se eu diria que esse consumidor é conservador. Eu acho que ele já foi mais. Né? Mas houve um tempo em que o grande referencial de moda no Brasil era só a novela das 8. Hoje é a novela das 8, é a TV de assinatura, é a passarela, é a modelo, é uma série de coisas. Você acha que as galinhas saíram daquele risco, então? Eu acho que a democratização da informação fez com que as pessoas, aos poucos, entrassem num caminho para a conquista disso que é muito caro, que é o tal do estilo. Só que para conquistar um estilo, isso é educação. E individualidade, né, Ronaldo? Você está falando de estilo e individualidade? Você acha que isso tem a ver uma coisa com a outra? Claro, é a sua marca pessoal. Só que o estilo, como a Lina Bobatti falava, não é só a escolha da roupa, é a escolha dos talheres da sua casa, é a escolha da música que você toca na sua casa, dos livros que tem na sua estante. Isso vai desenhar seu perfil. Ronaldo, a propósito, desculpa, bem ligado a isso, você disse numa entrevista de 2002, em março, publicada pela Folha de São Paulo, o seguinte: você pode dizer que não pensa mais assim. Diz assim: por mais liberal que pareça, a moda nunca deixará de ser um lobo mau em pele de cordeiro. Ainda que assuma ares democratas, sempre terá espírito de ditador. Nesse caso, sempre ambicionará a uniformização de condutas. Nesse caso, os estilistas estariam a serviço de uma ditadura. Eu entendi mal, é isso mesmo? Você pensa assim? É isso mesmo. O que significa isso? Por exemplo, nós vivemos o tempo... hoje a moda tem uma face democrática. É o do pode tudo. Pode ter saia curta, mas vai ter saia longa também. Mudou. Mas isso tem uma ditadura por trás.
Porque a ditadura da liberdade é a pior delas, entendeu? Porque eu falo assim, as pessoas falam assim, eu não quero escolher, eu quero que me mande disso, entendeu? Então assim, sempre vai ser um balizador de mercado. É para vender. Essa liberdade, essa diversidade de volumes e tudo, é para pegar um público maior. Agora, Ronaldo, isso é uma pergunta, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta, né, que tem a ver com isso aí, de massificação. Que eu fui lá na sua loja sábado e eu vi aquela coleção que você fez em parceria com a Chiclete Adams. Já que está falando de massificação, tem um monte de roupas com uma marca de chiclete no meio, um estilo. Não é parte desse jogo aí? Desse jogo de massificação, de ditadura, não é? Tem uma história que assim... Porque eu vi ali e falei, pô, que estranho, justo ele? O que isso faz aqui? Então deixa eu te falar o que está por trás. Quando eu fui convidado por essa marca, e falei, gente, mas a minha adolescência ficou há muito para trás. Né? Será que eles não erraram de estilista? Né? Chamado para uma reunião, aí eu fui para essa reunião e eles falaram, olha, aqui tem um livro com toda a memória gráfica da história das chicletes. Quando eu abri o livro, era uma história maravilhosa. E nós gostaríamos que um estilista assinasse uma coleção. Eu falei, tá, mas até onde eu tenho liberdade? Qual é o meu espaço de manobra? Por total, você escolhe nesse livro o que você quiser. E eu escolhi aquele pacotinho dos chicletes mini, que tinha uma boquinha transparente, que isso daí me remeteu, me projetou para a minha infância. Era uma embalagem maravilhosa, era um projeto gráfico maravilhoso, que como tudo que acontece no Brasil, tiraram de linha. Essa embalagem ela não existe mais, não tem história. Tá? Então ali tem um registro gráfico, tem uma memória afetiva. Mas não tem também uma operação de marketing? Não, claro que tem, claro que tem. De moda, claro que tem. Então assim, mas foi curioso, e essa história foi bem interessante, porque quando eu apresentei para o pessoal do marketing, eu falei, olha, eu quero trabalhar essa imagem. Eles falaram assim, mas o nosso foco é o adolescente. E esse adolescente, ele não tem registro de memória disso. Eu falei, eu trabalho só, se for, com essa imagem. Então vamos testar. E foi um sucesso. Porque a memória gráfica da embalagem, ela é tão eficiente que ela fala para a minha geração, pela memória afetiva, e para esse adolescente, ela traz algo de novo. Algo que está ali entre o infantil e o adulto, aquela coisa toda. Agora, não se iluda. Por trás de tudo, no mundo moderno, você levantou, pôs os pés na sua cama, você está vendendo alguma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que tem a ver com você, que é como eu percebo um pouco. Na minha visão, e a visão de várias pessoas, você é um criador que podia ser cineasta, que podia ser escritor, que por acaso está fazendo moda. Porque em cada roupa que você faz, tem uma opinião. Tem ali, não estamos falando, isso que você fala, moda e uma atitude política, não é uma frase de algum sociólogo, não. Você está ali. É isso mesmo, você se sente mesmo, você poderia estar fazendo um filme, você poderia um dia ter outro, porque a moda para você virou a forma de expressão sua, não é? É assim? É assim, Paulo. Eu tenho estação que eu faço novela. As pessoas acham que é um desfile, mas eu estou desfilando uma novela. Como assim? Explica um pouco mais. Você roteiriza sua roupa, quanto tempo antes que entra esse conceito de um desfile, por exemplo? Eduardo, tem uma história assim, que eu tenho coleções penduradas. O que são coleções penduradas? Esperando coisas que eu falo assim, eu quero estudar mais sobre isso. Então isso vai virar uma coleção. Essa apresentada agora, por exemplo, na estação é Atos Bulcão. Atos Bulcão tem 20 anos, é a primeira vez que eu fui a Brasília. E quando eu cheguei no aeroporto de Brasília, que eu vi aquela parede de azulejos do Bulcão, aquilo entrou em mim e não saiu mais. Falei, em algum momento eu quero pesquisar. Claro, porque como meu trabalho me absorve muito, eu vou falar a verdade. O que eu leio é o que eu estou trabalhando. Não dá para ficar lendo... Não dá, infelizmente. E daí que eu pego e falo assim, gente, eu quero viajar a América Latina, sabe? Eu quero conhecer mais o Peru, eu quero ir para o México, eu quero ir para a Colômbia. Aí nasceu a Disneylândia, que foi a Disneylândia Latina apresentada 2 estações atrás. Agora, Ronaldo, eu queria falar um pouquinho só sobre esse discurso, assim, esse diálogo que se estabelece entre a cultura e a moda. A gente sabe que não foi sempre assim. Na moda, a gente não estabelece muito esse discurso. E foi com você desde o comecinho. Foi difícil no começo? Claro. Se fazer entender pelo mercado de moda e pelo público, já que a gente está falando de venda? Então, acho que teve 2 pontos difíceis. Quando eu entrei para a escola, que era uma escola de moda da UFMG, em Belo Horizonte, foi a primeira escola de moda no país, eu tive um professor que falava assim, aqui, deixa eu te falar, é tão difícil vender cultura nesse país, ainda mais cultura com moda, você está ligado que você vai ter um caminho tortuoso e difícil. Eu acho que eu me preparei para isso, entendeu? Porque eu brinco, eu prostituí muito esse corpinho para poder bancar essa história. E prostituí como? Trabalhei para muitas empresas, muitas marcas de produção massiva. Então eu fazia isso paralelo à minha marca, sabe? Porque na minha marca eu queria falar disso que eu falo.
né? E esse foi um ponto. Um outro ponto que sempre a minha plataforma de lançamento foi em São Paulo. E durante muito tempo eu sempre recebi uma crítica, uma alcunha de forma pejorativa como estilista regional. Você fala de Brasil. Sim, você está falando de São Paulo Fashion Week. São Paulo te criticava dessa É o mineiro que maneira. estudou em Londres, é isso? O mineiro que estudou em Londres. O que me salvava era isso, o mineiro radicado em Londres. Então, limpava, né? Eu fiquei radicado em Londres mesmo depois de 4 anos e volto no Brasil. Agora, não existe uma questão, porque a moda mineira é muito forte. Teve a primeira escola de moda, faculdade de moda foi em Sim. Minas, a indústria da moda em Minas. A indústria têxtil brasileira nasceu em Minas. Pois é, e não é engraçado que os brasileiros não reconheçam isso, só tratam como moda aquilo que é em São Paulo, no passado que era no Rio, não existe uma coisa assim de Minas ser meio deixado um pouco. Aí eu sou obrigado a falar de novo do Mário de Andrade. Quando terminou a Semana de Arte Moderna de 22, ele reuniu na casa de Tarsila, né? Estavam todos, eles falaram assim, gente, aí vamos fazer um balanço do que foi essa Semana de Arte Moderna. E estavam todos, né? Principalmente o Oswald, estava sentindo o pavão, né? Assim, maravilhoso, né? Com o resultado, com a repercussão. Aí o Mário falou assim, gente, mas espera aí, se a gente continuar nesse caminho, sabe o que nós vamos continuar fazendo? Uma semana de arte paulistana, provinciana. Olha o tamanho desse país. Eu fico constrangido de continuar fazendo essas coisas para meia dúzia de intelectuais numa metrópole. Isso só vai fazer sentido se o nosso pensamento entrar em diálogo com outras frentes desse país. Aí todos aplaudiram e começaram por Minas. Eles foram para Minas, a Tarsila na época até foi a única que deu um resultado, fez um trabalho em cima das cidades históricas, mas voltaram para São Paulo e ele foi o único que teve coragem de ir para Santos, pegar um navio e fazer toda aquela viagem em que resultou no livro Turista Aprendiz. Porque ele fotografava e escrevia sobre a imagem. É um livro maravilhoso, um registro maravilhoso. Agora, você achou necessário se transferir, você ter a tua loja em São Paulo também, por quê? Porque isso continua em vigor? Primeiro, eu amo São Paulo, sabe? Com tudo isso, São Paulo me trata... Eu acho que São Paulo é generosa com as pessoas, sabe? Eu sempre fui muito generosa comigo. E aqui eu desfilo, aqui eu lanço, aqui eu sou, né, tenho desejo do consumo, Aqui então falam não tem de como mim negar. como se eu fosse mineirinho também. Me tratam bem porque eu moro em Belo Horizonte. O centro Graças a Deus irradiador que eu é consegui. São Paulo. É São Paulo. Como É a mesma coisa se eu morasse em Liverpool, tivesse que lançar, ter uma loja em Londres. Né? Você falar de outra mineira. Você acha que o fato do Brasil agora ter casualmente uma mineira na presidência da República, isso pode mudar alguma coisa no panorama no universo da moda ou não? Uma mulher, estou dizendo uma mulher. Bom, eu não tenho grandes expectativas em torno se é mulher ou se é homem, mas dos pensamentos de que forma que ela vai conduzir isso. E eu acho que ela começou muito bem. Sabe? Eu acho que, aliás, a moda ela está indo muito bem nesses últimos anos de governo. Né? Você atribuiria a quê? O primeiro que é o seguinte, a gente está falando do segundo setor que mais emprega no país, sabe? Que é uma coisa absurda. Então não dá para esconder esse setor debaixo do tapete. E a pressão é cada vez maior do próprio setor em cima do governo. Né? E Começou bem por quê, então, nesse caso? Vou explicar. Porque com o Gil, na gestão do Gil, no Ministério da Cultura, foi a primeira vez que pensou-se em reconhecer a moda como um vetor cultural. Aí ela foi aceita. Aí o Gil saiu, Juca Ferreira deu continuidade ao projeto, somos 15 delegados representando o setor. Ali no Ministério da Cultura, existe uma... Isso, então ela foi aceita, reconhecida como um vetor cultural. Então, a moda daqui para frente, ela vai poder pleitear recursos do governo de lei Rouanet, como o cinema, como o teatro e tal. Isso é um grande passo. Onde que foi difícil? Quando o governo nos convidou. Que o próprio setor não se via como vetor cultural. Ele se via só como negócio. Foi difícil a organização, uma reunião lá em Salvador, por exemplo, as pessoas falavam, porque nós temos que, na definição das diretrizes, levantavam e falavam assim, porque os impostos, então eu falava assim, isso é o Ministério da Fazenda, né? Aqui não! Pelo amor de Deus, aqui é o vetor cultural. Só que é muito difícil, porque a moda, a espinha dorsal dela é uma espinha interdisciplinar. Ela entrou pelo Ministério da Cultura, mas ela poderia ter entrado pela de Ciência e Tecnologia. Por exemplo, pelas leis de incentivo, vocês pegam patrocínio para quê exatamente? As 4 diretrizes base que vão definir a moda dentro do Ministério da Cultura é memória, nós não temos um museu da moda no Brasil, o acervo como muitos, né, mas do Ney Galvão
está se perdendo na Bahia, no sítio da irmã. Né? Nós não temos um museu que poderia retratar esse trabalho dos usuendos de uma forma bacana, está em construção no Rio de Janeiro, mas é muito difícil. Outra coisa, pesquisa. Eu fiz uma coleção no ano passado com o apoio do governo de Pernambuco, curiosamente, num trabalho de registrar pontos de bordado em vias de extinção. Estava maravilhoso. Mas isso daí, se um estilista resolve tirar 2 meses da sua vida, 6 meses ou 1 ano, ele tem que bancar do próprio bolso. Se não houver esse interesse no mercado, um estilista amanhã é convidado, como já aconteceu comigo, desfilar no Japão. Tá? Se você não bancar do seu próprio bolso, quer dizer, isso daí é nesse lugar que poderia entrar o dinheiro público. Não é para bancar a confecção de ninguém. Sabe? Mas, e também no meio acadêmico. Vamos lembrar que o Brasil hoje é o país que tem mais escola de moda no mundo. Sabe? Não estou falando de qualidade, mas tem muitas escolas. Então, há que se transformar isso e definir uma identidade do ensino de moda no Brasil. Né? Então, quando você faz isso e você investe num vetor que, além de ser um vetor cultural, ele é econômico, você pode imediatamente, além de ter produto de qualidade, desenvolver um pensamento, né, de todo um país em cima daquilo que as pessoas estão escolhendo para vestir ou não. Né? Então, história, memória, capacitação, pesquisa. Né? E eu acho que é uma das primeiras portas, mas eu espero que com isso a gente consiga entrar no Ministério da Fazenda, a gente consiga entrar no Ministério da Educação. E é isso daí. Eu tenho que acabar esse primeiro bloco. Logo depois do intervalo, nós voltamos com Roda Viva, com Ronaldo Fraga e o Mundo da Moda. Até já. De volta com Roda Viva e a moda brasileira de Ronaldo Fraga. Ô, Ronaldo, nós terminamos o primeiro bloco com você explicando qual a intenção do incentivo fiscal. Você citou pelo menos 3 museus, não é, que estariam aí nesse projeto que vai usar do incentivo fiscal. E aí eu pergunto, a moda brasileira já tem história? Já tem história suficiente? Você pode me citar um pioneiro da moda brasileira? E quando ela nasceu, ela já tinha características nossas ou ainda era uma cópia de moda europeia? Olha, eu acho que, mais uma vez, a moda, retratando o tempo, né, em que vivemos, aquela virada dos anos 50 para os 60, onde tudo mudou de cenário, o jeito de vestir, o jeito de morar, o jeito de ouvir música, né, que veio bossa nova, veio tudo, até aí era literalmente a cópia do que se fazia lá fora, e em detrimento ao clima do Brasil. Né? E os anos 60 foi os anos que, para citar um, teve Denner, por exemplo, né, que foi um dos grandes pioneiros da moda brasileira. Até aí eram casas francesas, entre aspas, no Rio de Janeiro. Todo mundo consumia a corte. A ida também da corte para Brasília, a descentralização e a ascensão de São Paulo, como uma grande vitrine da moda, também veio desse momento. E temos história sim, temos no mínimo 60 anos de história na moda para poder ser registrado. Isso não é pouco com um país novo como o Brasil. É que a gente não tem, né, Ronaldo? Porque, assim, nas faculdades de moda, raramente se vê um livro sobre a moda brasileira, efetivamente, de pesquisa. É isso que você está falando, né? Sim, e eu acho que, por exemplo, não é só estilistas, não é fazer museus de estilistas. Eu adoraria no futuro, por exemplo, entrar num museu de literatura. Não, eu adoraria chegar em Recife e falar assim, tem um museu da moda que só tem roupas da Clarice Lispector. Eu adoraria entrar numa casa... Por exemplo, uma pessoa que escreveu sobre moda, que foi redescoberto pelo Humberto Werneck, que é o Carlos Drummond, que nos anos 20 escrevia muito sobre moda. Qual é o valor dos textos do Drummond sobre moda? Porque é realmente espantoso. Deixa eu falar, Drummond é um dos maiores estilistas que o Brasil já tem. Tem uma Esse gosta de puxar pra sua sardinha também. Olha a lição que ele nos dá. Tem uma crônica dele, de 22, que ele ainda assinava sob o pseudônimo de Antônio Crispim no Diário de Minas, que depois veio se tornar o Estado de Minas. Que dizia assim, para essa estação a moda nos traz péssimas notícias. Você fala, tá bom, irmão, os comprimentos estarão mais longos, seremos privados das lindas pernas das moças no bonde ao fim da tarde, mas nem tudo está perdido. Porque quando descem os comprimentos dos vestidos, descem também a altura dos decotes. Então, quer dizer, isso você não precisa ser um pesquisador para entender isso. Realmente, subir o comprimento, você vai falar de decote canoa.
né? Decotes profundos, o longo está de volta. Né? Tem uma onda de pretos e cinzas, aguarde que vão vir os cítricos. Depois dos cítricos, geométricos. Né? Então, assim, a moda vive nesse caminho cíclico, que entender uma tendência e o tempo de duração dela, você vai observar o mercado. Mas eu soube, por exemplo, uma vez, e acho que foi Constança Pascolato que me contou isso, que 5 pessoas mandavam, na verdade, na moda anualmente, que eram as pessoas que sentavam e discutiam assim, olha, este ano sobrou tal tinta e a cor que tem que entrar na moda é esta. Isso é verdade? E dura ainda? Ou não? Não, isso foi na Europa, durante um tempo que tinha uma Câmara da e aí Moda a gente com um copiava grupo muito aqui. reduzido. Só que aí o Brasil entra em baralho figurino. Então, qual é- Sabe, aí vem Helena Gastal numa novela aí, que ela é Água Viva, que ela tinha um personagem da Beth Faria, que ela viveu parte dos primeiros capítulos usando roxo, que era uma cor da moda, e quando tem uma reviravolta com o personagem, ela falou assim, eu não visto mais roxo, eu odeio essa cor, mudei, eu não vou usar roxo, só vou usar branco. E as lojas estavam lotadas de roxo, Então, a cor foi Ronaldo, processada enlouquecidamente. Eu acho delicioso isso. Ronaldo, Uma roupa sua entra na novela, o que acontece? Explode. Ela traz o consumidor da novela para dentro da loja. Eu acho essa diversidade maravilhosa. Não, mas Populariza, é isso. Eu adoro eu não sei se, eu prefiro dizer democratiza, vai. Isso eu achei interessante, Ronaldo, porque eu li assim, aqui no Valor Econômico, uma entrevista de 2001, que você fala que você estava falando, desculpa, antes da Coach ontem, que tinha esses, né, o Ashton e a Demi. Isso. Esse né? auê. Esse auê todo de Hollywood internacional e da Globo Nacional, né, que os estilistas fazem. E vi também que se você jamais traria uma personalidade internacional, nem de novela, um desfile seu para desfilar. Você continua pensando assim? Não é que eu nunca traria. Primeiro que eu acho que elas dão trabalho demais, eu prefiro gastar com outra forma, tá? E teve até um desfile que foi uma coleção que eram uns cubos de madeira, que as modelos subiam e desciam no caça-palavras, e eu precisava de uma modelo para sambar em cima de uma caixa de madeira. Eu falei, gente, mas como que eu ponho uma modelo para sambar? Aí, numa festa, assim, eu conheci a Maria Luísa Mendonça. Ela falou assim, mas eu sambo muitíssimo bem. Eu falei, Maria Luísa, então vai lá sambar pra mim. E ela abriu sambando maravilhosamente bem, que depois até tem uma cena dela no Carandiru, que ela samba, também é maravilhoso. E, então, nesse contexto, tinha uma história que desenhava bem o que eu estava querendo Mas dizer. não como instrumento, como Agora, algumas Ronaldo, marcas. Gente, usam. peraí, Blá, deixa o Eduardo fazer uma Tem tanta pergunta. história para contar. Moda é tecido. Quais são as relações entre o setor têxtil e os criadores de moda no Brasil? Olha, outro dia me perguntaram assim, onde que temos para evoluir? Porque se tudo correr bem, continuaremos com 2 braços e 2 pernas. Então não adianta inventar blusa com 4 mangas, que esse negócio não vai colar. É justamente no setor têxtil, principalmente no Brasil. A indústria têxtil brasileira, ela praticamente quase que foi a bancarrota nos anos 90. Foi uma década muito difícil. Ainda tem sido uma década muito difícil. Perdemos grandes tecelagens, que é inacreditável, por exemplo, que a gente não tenha a Braspérola. Né? O Brasil, que já foi um grande exportador do linho, hoje eu preciso comprar um linho da Espanha. Mas por que isso? Por que houve essa bancarrota? Falta de investimento. Tá. Eu acho que investimento, falta de isso que hoje o setor... Também, importações chinesas, tem alguma coisa assim? Não, até aí foi o início da exportação chinesa. Claro, houve uma abertura do mercado e nós somos pegos de calças curtas. Né? Então, nunca houve nenhuma iniciativa política, tá, que olhasse esse setor da forma como ele deveria. Ronaldo, eu queria retomar a questão dos modelos. Você disse que num desfile qualquer no exterior, você identifica a modelo brasileira. Agora, você disse uma reportagem publicada sobre você, registra um diálogo muito interessante que você teve com uma mulher que quis saber o que é que você tinha a dizer para que a filha virasse modelo. A sua resposta foi assim, a senhora gosta mesmo dela? Então esquece esse negócio de modelo e põe a menina para estudar. Se todas as mães seguissem esse conselho, quem é que iria desfilar as suas roupas? Bom, eu fiz um desfile que era o Giz, que a modelo mais nova tinha 65 anos. Foi um dos castings mais lindos que eu fiz, tá? E antes disso você fez também um desfile, era lindo esse, mas antes disso você também fez um desfile sem modelo. Sem modelo. Mas você continua recomendando às mães que ponham as filhas para estudar? Eu continuo. Eu acho que é muito cruel, é um mercado muito cruel. Eu fico penalizado quando uma menina explode com 15, 16 anos e com 21 anos ela já está velha para o mercado, sabe? E Gisele Bündchen é uma em quantos milhões?
É triste você chegar numa agência em São Paulo e parar ônibus na porta despejando cópias da modelo, réplicas, clones de Gisele. E elas começam a sair de cena com que idade, mais ou menos, hoje? Olha, o tempo do mercado hoje, quando uma modelo faz muito, muito sucesso, a Gisele é um caso à parte. A Gisele é um caso à parte. Mas é algo em torno de 6 anos de muito sucesso. Cruel. Porque o mercado está saturado. Tá quer dizer, a saturado. oferta, a Que é um demanda... novo rosto. E aí, quando as meninas saem, elas falam assim, elas não estudaram, pouquíssimas são as que tem até o tempo, não tem como. É muito cruel. É muito cruel. Peraí, agora eu quero falar agora. Eu agora quero falar uma coisa importantíssima. Ele veio aqui, visitou, leu tudo, agora quero fazer umas perguntas também. Venha cá. E essa história, já que estamos falando de modelo, que agora modelo, essa história da androginia, esse auê, esse furor que causa uma transexual, me parece que os transexuais agora entraram na moda, e outra vez de volta a esqualidez, né? Eu estava vendo alguns dos desfiles pela internet e estão pernilongos outra vez. Queria perguntar, na anorexia, eu queria saber se você acha que os estilistas poderiam fazer mais para combater a anorexia, para fazer com que esse padrão que realmente leva as meninas, que a gente vê, elas começam a ter uma questão com imagem, elas começam a ter distorções da própria imagem, começam a ter uma postura quase muitas vezes e até morrem, porque elas não conseguem comer, porque é doença, anorexia. Então, retomando a pergunta da Marília, tá certo, ninguém está aqui competindo, estamos colaborando, né? Assim, como é que é? Espera um minutinho só, Paulinho. Então, quer dizer, isso que ele colocou em mais detalhes da anorexia, o que eu gostaria que você dissesse primeiro, qual a sua posição com relação a essas escolhas, essa moda que também vigora no biotipo da modelo. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse modismo, esse negócio do transexual, agora essa androginia também. Qual é a sua opinião e o que é que você leva para a sua passarela? Bom, isso é modismo, sim. Eu acho que a moda se ocupa disso o tempo inteiro. Então, de tempos em tempos, por exemplo, teve a Heroína Chique com a Kate Moss, que ela personificou isso nos anos 90. Anos 90, então ficou meio que a cara daquela época. Agora, tudo isso também é consumido muito rápido. Na próxima estação já virou antigo esse assunto. Já virou antigo falar de transexual. Tá? Agora, no meu caso particular, gente, eu crio ali uma narrativa, um exemplo, tá? Vou falar dessa coleção, que eu estou falando de Atos Bulcão, que a grande marca dele foi o cara que imprimiu alegria e um olhar de criança sobre a sisudez do concreto modernista. Como que eu coloco uma menina com cara de doente, esquálida, magrinha, com a cara de triste, se eu estou falando de alegria, sabe? Se eu preciso transportar e falar, olha, mesmo no cinza de Atos Bulcão, o cinza do Atos Bulcão era alaranjado. Né? Ele era laranja, ele era solar. Então, no meu caso particular, nas minhas coleções, eu me sinto livre para, de acordo com a narrativa, de acordo com a pesquisa e com o tema, trazer um casting que fale disso. Mas isso no exterior também? Você leva esse, vamos dizer, quando você apresenta os seus desfiles no exterior, porque esta coisa da esqualidez, da anorexia, eu sei que foi a França que trouxe de volta. Quer dizer, houve um movimento até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, em que estavam batalhando pelas meninas mais saudáveis. Sim. E aí isso regrediu e voltou para a magreza total. Ele voltou nessa história. Você, agora, quando apresenta no exterior, você tem as modelos mais cheinhas e alegres ou você tem que seguir o padrão do... Olha, eu vou dar 2 exemplos. Eu fui fazer um desfile no Japão e quando eu cheguei, estávamos fazendo um casting dos japoneses, tinha um outro estilista brasileiro e ninguém selecionava as japonesas. Eu falei, gente, se eu for desfilar no Japão, eu quero desfiles japonesas, lindas, maravilhosas, modernas, né? Colocava a roupa, transformavam a história. E ninguém pegava, todos queriam as loiras russas ou brasileiras. As brasileiras eram as escolhidas a top. Outra situação, quando eu fiz o desfile do Giz, que era com senhores e senhoras... japoneses? Japoneses, o desfile foi lindo. Que foi o tema Nara Leão, sabe? Os japoneses fascinados pela Nara, a Fernanda Takai cantando, a trilha foi lindo. Depois um outro desfile, que foi o Giz, que eu falava de abandono e desamparo. Então eu coloquei na passarela crianças e velhos, em ritmos diferentes. No dia seguinte eu embarquei com essa coleção para desfilar no México, na cidade do México. Eu levei a mesma coleção e lá foi desfilada a mesma roupa em modelos
tradicionais. Esse cash, o que está usando? Descem as esquadras, entendeu? E então eu é uma vestia- exigência mesmo do mercado. E foi muito Depende. curioso porque os jornalistas de lá tinham visto, acompanharam na rede a repercussão do desfile aqui. E eles falaram, não, é porque você não fez com os senhores e senhoras aqui no México, nós precisamos disso. Quer dizer, eu até queria mostrar a roupa em duas situações. Né? A roupa no corpo de meninas de 20 anos no máximo, a mesma roupa na modelagem de uma senhora de 70 anos, mais ou menos. Porque, Ronaldo, essa maneira de mostrar, sabe, eu trabalho com moda há tantos anos, né? A gente já vi todos os seus desfiles também. Essa maneira de mostrar convencional, que eu acho que você foge um pouco, que mostra mulheres mais velhas, ou crianças, ou não manequins, enfim. Eu acho que, assim, a maneira convencional dessas esquadras que a Gabi falou, não é muito brasileiro isso. Não, não é. Não é o biotipo brasileiro, Não é. assim. Então, como você vê Mas isso? o É uma padrão de distorção beleza- completamente... Mas o padrão de beleza no mundo é regido por um só. Então é um estilo anglo-saxônico, não adianta. Mas Então, você não acredita ótimo. que a gente pode insistir? Assim, você como E aí estilista, você a não podia pergunta do insistir? Aí, Estão fazendo o suficiente para... Eu não sei, Os estilistas poderiam ajudar para nesse sentido? evitar a anorexia, porque as meninas, isso que você falou eu achei muito importante, estudem, por favor. Eu achei isso que você falou uma coisa muito... Mas o resto, de empregar menos, de, sei lá, de selecionar diferente, de ter um movimento realmente, porque eu sei que você está fazendo o seu, mas o seu não adianta, você é uma andorinha, né? E nesse verão todo não poderia ter um movimento mais sério, mais amplo para, olha, vamos parar com isso, sei lá, porque isso leva à morte. Então, claro, isso no ano passado discutiu-se muito no mundo inteiro. Essa história, como a Gabi lembrou muito bem aqui. Mas acabou caindo numa coisa, num discurso professoral, numa história que depois as pessoas enjoaram. Ah, não, traz alguma coisa nova. Já virou Agora, são as politicamente espadas de novo. incorreto. Isso. Então, o que eu acredito sim nas andorinhas que vão fazendo o verãozinho delas, entendeu? Então, no meu caso, como herói da resistência, naquilo que eu acredito, o meu cliente também pensa assim. Então, hoje, nós vivemos numa diversidade tal que o mundo oferece muitas coisas, não é só um caminho, né? Eu acho que é a formação cultural e a educação de um país que vai definir o que eles vão consumir e a forma como eles vão consumir. Então, da forma como vivemos no Brasil, ainda eles vão querer continuar consumindo a imagem lá de fora. Aqui, por exemplo, houve a discussão em torno da cota de negros, né, no ano queria passado. falar disso. Vai numa agência e tenta fazer um desfile com 30 negras. Não tem? Não tem. Tem duas, tem as três que são as mesmas que trabalham sempre. Por que não tem? Né? Por quê? Aí, na época discutiu-se muito. Ah, porque o mercado não absorve. Ah, porque... Não investe. Não investe. Ah, porque exige um certo cuidado, que o negro ainda no Brasil vem de uma camada, não sei... Preconceito Mentira. disfarçado, é isso? Claro que sim. né? Por conta do modelo anglo-saxônico imposto pelo Pelo mesmo motivo é que faz com que não haja não tem atores Naomi Campbell, negros por nas exemplo. novelas em Mas inglês. não, Não, mas estou dizendo. Mas ou As seja, negras que fazem sucesso têm nariz fino, como Naomi Campbell. Cabelo não é liso. uma negra maravilhosa. Cabelo tá? liso. Sabe? Então tá lá a chapa gritando. Claro que você tem a Alec Weck, aquela maravilhosa, né? Lançou até agora a biografia, a história dela, que era uma refugiada de guerra, explodiu em Londres, na Europa, tudo, mas ninguém Sem tem mais cabelo. a Alec Weck. Nunca De cabeça mais vi raspada. mesmo. Não, a Alec Weck Deixa eu não está fazer uma trabalhando mais. pergunta. O que aconteceu com o vestido de noiva? Por que o vestido de noiva, e vocês devem se lembrar, todo desfile de moda terminava no vestido de noiva. Isso já não está acontecendo mais, mas na verdade... Um momento E dramático. o que representava? Todo mundo. O que representava, ou o que representa ainda um vestido de noiva para um estilista? Olha, o vestido de noiva, eu acho que ele saiu Você faz? dessa posição fácil. Ela saiu desse lugar de fechar um desfile porque o mercado de noiva cresceu. Se Cresceu, profissionalizou, se profissionalizou no seu e hoje setor, uma sabe? pessoa, quando ela senta para ver um vestido de noiva, um desfile de noiva, ela precisa ver 50 vestidos de noiva, 100 vestidos de noiva de Virou uma uma coleção. especialização. Isso. Então eu faço sob encomenda, faço pouquíssimo, Que estilo. porque elas dão trabalho demais. Que estilo. Entendeu? Elas me enchem o saco demais. Como é E uma quando já noiva chega, eu sua? falo longe que vai me dar trabalho, eu falo assim, ah, não. Como é que é uma Procura noiva sua? Ah, tem várias, tem várias. Mas eu quero saber se você cai no tradicional aí. O que eu gosto de noiva, tá? Quando eu sento com a figura tá assim, olha, eu estou aqui porque eu não encaro esses vestidos armados. Eu quero te contar um pouco da minha história e vamos bater um papo aqui, vamos ver o que sai disso daí. Sei lá, de imediato agora eu lembro de um vestido que ele era marfim e que eu acabei fazendo um monte de rosas
independentes, inclusive com espinhos de tecido, como se eu tivesse despejado as rosas naquela menina. Então os vestidos eram bordados com essas rosas e esses cabos. Sabe? Ronaldo, ela linda. Você fala muito em memória também. De que forma você preserva o seu acervo? Você fotografa, filma, grava? O que você faz para lembrar dessas coleções passadas? Deixa eu te dizer, o meu acervo é um caos, entendeu? Claro que eu estou estilista, queria ter um acervo organizado como o de Salomão. Você não fotografa cada roupa? Tá. Agora no ano passado, eu mudei para um espaço maior. Antes, minha estrutura sempre funcionava em casas antigas, que eu adorava. Aí chegou um momento que não dá mais, assumimos o galpão de fábrica. E aí sim eu tenho um espaço para acervo. E que ele está sendo fotografado, peças estão sendo refeitas, porque eu tenho esse registro de 2001 para cá. Os anos 90 tudo se perdeu. As galinhas? As galinhas, eu tenho uma galinha para contar a história. E esse ano eu lanço um livro que é, na verdade, os meus cadernos de coleção. Os sketchbooks que originaram as coleções. Você entrou na era virtual ou você continua preferindo o croquis? Eu entrei, mas eu desenho sempre. Então, toda coleção, eu desenho os 20 primeiros croquis, os 20 primeiros looks. Né? E até mesmo que eu não quisesse, hoje a imprensa, antes de um São Paulo Fashion Week, já liga para a minha assessoria e fala os desenhos do Ronaldo. Porque são poucos estilistas que desenham. Ronaldo, hoje as pessoas não eu queria desenham. aproveitar o teu talento, teu humor aí na definição de estilos, para tentar qualificar o modo de vestir de algumas pessoas. Você disse, aparece aqui na eleição de 2006, você definindo o estilo da Heloísa Helena como o estilo Beata Salu. Não é? Depois você definiu do Lula como estilo vamos agradar aos banqueiros, com teto e tal. E também você ironizou o estilo do cinza Brasília dos deputados. Como é que você define o estilo da Dilma Rousseff? Bom, na verdade, essa época aí era uma coisa que mandaram as imagens e falaram, como você vê essa imagem? Eu não gosto muito de entrar por aí, mas a gente, bom, vamos lá. Até entramos na polêmica aí, porque a Dilma não tomou posse vestindo um estilista, um designer, e isso gerou muita discussão. Ela optou pela costureira dela, lá do Sul. Outro dia quase mataram a Obama porque ela vestiu uma queen. Uma queen, isso. Hoje, eu diria que eu quero só saber o que ela vai fazer como incentivo fiscal no setor. Ela pode vestir a costureira, ela pode vestir o Paraguai, ela pode vestir o que for. Né? Na posse estava. Eu acho que a Dilma é correta, entendeu? Não sei se a gente está precisando de gente correta, de imagem correta, mas é uma imagem correta. Eu acho que não vai nem para cá e nem para lá. Combina entendeu? com o peso dela. E o que é que você sugere para peso. acabar com o cinza dos deputados, o cinza do Congresso? O cinza dos deputados é crescente aí os acajus do cabelo, né? E as ombreiras gigantescas, né? As ombreiras gigantescas, os ombrões desse tamanho são horríveis. Mas o código é perfeito, sabe? Porque nesse caso, eu falo, me diga o que veste, que direi quem tu és, sabe? É terrível. Agora a gente está falando de imagem, né? Mas vamos lá. A gente está falando da imagem da presidente Dilma, mas eu queria falar um pouquinho da imagem do desfile, porque a gente sabe que o desfile de moda, ele vende, né? E eu li aqui também, que ele é um discurso seu, né? É uma imagem que você escolhe para mostrar. E que na parte e que não é para vender roupa, um desfile. Você ainda pensa assim, na loja. Hoje em dia, existe uma integração maior entre a imagem do desfile e a coleção comercial? Chiara, sempre, até porque eu sempre tive estrutura de produção muito pequena. Tudo que eu ponho na passarela vai para a loja. Exatamente tudo. Quando eu me referi a essa história de que não é um espaço para vender roupa, porque às vezes, por exemplo, teve o desfile da Disneylândia e que eu queria que o cenário fosse uma favela, depois de um tsunami. Então tinham marcos de portas, de janelas, restos de paredes, de cômodos e bandeirolas aquelas bandeiras de papel mexicanas, pretas. O que eu queria dizer com aquilo? Que mesmo depois de tantos tsunamis, tantos terremotos, tantas enchentes, a cultura latina resistindo bravamente. Persistir. E teve vários jornalistas que falaram assim, gente, lindo, Ronaldo, o cenário, mas não deu para ver. A modelo passava, eu tinha que fazer um esforço para ela entrar no outro cômodo. Eu falei assim, vai depois na loja, vai lá no showroom. Aqui não era para ver, não, que era para prestar atenção na música, nesses 8 minutos. Em 8 minutos eu tenho que transportá-los para um outro lugar. Né? Então, assim, lembrando Lina Bobardi, eu quero consumir, Ronaldo, coisas que falem. Eu não quero consumir roupa muda. Eu não quero consumir comida muda. Eu não quero viver numa casa muda. Né? Então, se esse lugar dá uma passarela branca, com a luz branca, para mostrar roupa e o modelo requebrando para lá e para cá, com todas iguais, o mesmo cabelo, com a mesma cara,
Eu, Não é o seu estilo, como audiência, né? não gostaria de assistir, entendeu? Então, quando, por exemplo, essa temporada, já me falaram assim, porque a moda agora é não ter cenografia, tem que ser limpo, é uma luz isso, é uma luz aquilo, então... Vou adorar estar fora de moda. Você vai estar fora de moda. Agora, vem cá, você disse que o que você mostra, você vende. Você vendeu Bispo do Rosário, você vendeu China, você vendeu Drummond, Nara Leão, Guimarães Rosa. Guimarães Você vendeu tudo que você mostrou lá, foi vendido? Foi vendido, tudo. As pessoas, você acredita que as pessoas consomem a sua moda pelo que você traz embutido, quer dizer, é esse seu discurso político ou por um corte e recorte? Num primeiro momento, o Gabi, eu sempre dizia o seguinte, olha, a história interessa a mim, eu preciso fazer uma roupa que antes de qualquer coisa tenha um bom corte, tenha uma boa modelagem, tenha qualidade e que a pessoa, um desavisado, entre na loja sem saber que tema é esse e que goste daquela roupa, tá? Agora, com a repercussão de um São Paulo Fashion Week, a repercussão que o evento deu para o meu trabalho, hoje é diferente. Hoje as pessoas entram na loja querendo consumir a história. Elas vão buscar algo da Nara Leão. Elas vão estão buscar algo conversando do com Drummond. você agora. Elas estão conversando Sim. com você, com a sua ideia. Sim, é uma coisa Através da impressionante. roupa. Quer Isso dizer, no Brasil. É uma versão sofisticada do que é, na verdade, a camiseta com coisas que todo mundo consome, Sim. porque tem alguma coisa, É uma mensagem. uma mensagem nela. É isso. Sim, mas mais ou menos, porque, por exemplo, quando eu crio esse contexto e te apresento e falo, Gabi, tudo que está na passarela vai para a loja. Só que o que vai para a loja é muito mais do que é aquilo e muito mais. Sofisticado. Então eu preciso pegar essa história do Atos do Bucão e transformar isso numa camiseta nada, mas que traga um pequeno elemento que possa satisfazer esse desejo de vestir uma ética e estética de uma figura como o Atos do Bucão, por Então exemplo. você acha que existe já um estilo Ronaldo Fraga? Dizem que sim. Eu quero saber uma coisa. Como é que dá o clique? Uma pergunta da criação. Como é que você cria? Quer dizer, você tem muita ideia, dá pra ver, já tem muitas coleções prontas aí, né? Como é que é isso aí? Você tá andando na rua e vem o clique? Você tá fazendo uma pesquisa? Como é que é? Sei lá. Como é que você teve esse Atos Vulcão? Que nem é um sujeito muito conhecido no Brasil. Sim, não é. Como é que você teve? Como é que dá esse clique? Vou fazer uma... Como é que é? Paulo, eu falo que tudo pode ser transformado numa coleção de moda. Mas o que vem interessar é eu sentar e te contar a história do cachorro da minha tia. Então eu procuro trabalhar temas que tragam alguma coisa cara. Você já a pensa moda em uma cara ao nosso tempo. Né? Então eu poderia aqui Uma falar coisa que tá com na você... cabeça das pessoas um pouco? Claro, então assim, não, mais ou menos. Tá, No caso, vou falar de Bucão, que é a mais recente. Ele realmente, Atos Bucão, quando eu falo com as pessoas, eu não sei quem é. Eu falei, sabe sim. Você conhece a obra dele, mas você não sabe que é dele. E o Atos, na sua trajetória, ele nos dá nos passa mais de um exemplo de exemplos caros ao nosso tempo. Tá? Tem uma coisa dele assim que eu adoro, por exemplo, quando ele fez a igrejinha de Brasília, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é aquela das estrelas, né? A mais famosa a obra dele é Estrelas e os Divinos. E que ele dizia assim na época, eu acho que o Brasil já tem igrejas opressoras demais. Eu queria fazer uma igreja que trouxesse festa, que trouxesse uma noite estrelada em festa de São João. Cara, e nos dá aquela pérola do modernismo. A moda consegue fazer isso? Acho que não. Precisamos exercitar muito isso. Atos conseguiu. Né? Ou a figura que, por exemplo, quando ele foi fazer o revestimento do teatro, o Teatro Nacional de Brasília. Que é o Teatro Atos Bucão, né? Foi fazer a fachada do teatro, que Niemeyer sempre impondo desafios a ele. Ele falou assim, olha, eu não estou querendo saber do seu azulejo colorido mais. Eu quero uma coisa elegante, leve e pesada, e emocionante. E você tem 11 dias para estar com isso pronto, não é aprovado não, é pronto lá, porque só está faltando essa fachada. Cara, e ele fez aqui, daqueles blocos de cimento, 60 por 60, 90 por 90, os quadros, onde ao longo do dia, de acordo com a posição do sol, você tem uma estampa diferente. Isso é coisa de gênio, é emocionante. Sabe, todas as vezes eu vou em Brasília, que eu passo com o carro, eu falo, dá uma paradinha aqui, deixa eu ver a estampa que isso está me oferecendo agora. Isso é genial. E você ficou satisfeito com o resultado da sua homenagem ao Atos Bucão? Você conseguiu trazer Atos Bucão para o teu trabalho, você acha, nessa coleção? Eu fiquei tranquilo, eu gostei, eu acho que quando... Você falou assim, a moda não consegue isso. Conseguiu agora ou não? Então conseguiu uma arquitetura da roupa, né, nesse sentido. Eu acho que é o seguinte, eu até nem uso o termo homenagem, é a minha pesquisa. É que eu não achei o que dizer aqui. Não, porque as pessoas sempre falam, qual que é o homenageado da vez? Eu falo assim, tá legal, mas eu acho que eu sou muito pequeno. Mas assim,
Quando eu sento e conto para você a história do Bucão, aqui eu estou contando para vocês. Mas eu quero que a minha roupa fale sobre isso, sabe? Eu quero que você vá na loja e fale assim, ô gente, mas um cara abstrato, um artista concreto, o que ele resolveu fazer esse jacar dessa imagem de coristas de carnaval dos anos 20? Porque o Atos, uma grande referência para ele, era o carnaval dos anos 20 na Rua do Rio de Janeiro. As fantasias de Perrault, de Colombina, influenciaram o trabalho dele como artista gráfico até a morte, né? E isso eu não sabia, só no processo de pesquisa que eu descobri. Bom, termina aqui o segundo bloco do Roda Viva com o Ronaldo Fraga. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta para mais um bloco com Ronaldo Fraga, um enfant terrible da moda brasileira. Ô, Ronaldo, você também já citou o Borges, o escritor argentino, dizendo que perguntaram a ele uma vez que 100 anos depois, se ele voltasse para a vida, era uma coisa mais ou menos assim? Se ele pudesse receber 100 anos depois um livro no céu ou no inferno, onde quer que ele estivesse, qual a ciência que seria esse livro, para ele entender o que está se passando na Terra? Ele falou, que ciência, livro? Não, mandasse revistas de moda. Agora eu pergunto a você, dinheiro compra tudo em moda? Eu estou falando, por exemplo, de tecnologia. Você tendo tecnologia, você faz qualquer coisa na moda? Você já foi pro computador, coisa que você renegava anos atrás. Aí, tecidos. A tecnologia vai ainda transformar, vai criar coisas que a gente não conhece, ou tudo que já podia ser feito de nylon, de tudo, já foi feito aí? Num futuro muito próximo, que isso já está em estudo, e muito, muito próximo, você vai ter um guarda-roupa só de roupas brancas. E quando você sair, você vai vestir e falar assim, hoje eu vou com determinada estampa. E você vai se estampar naquele tecido, vai lavar, essa roupa vai voltar a ficar branca de novo. Não seja maluco, que você aí. Como você vai estampar? Os japoneses tem um tipo de um scanner, não me pergunta como não, mas a coisa já está rolando, entendeu? Já tá mesmo. Então você vai fazer no seu computador, você vai colocar essa roupa, ela vai ganhar uma estrutura de cor, enfim, de estampa, de padronagem, e lavando ela vai voltar a ser branca. No começo, customizar. No começo você vai ser estilista de você mesmo. Só que eu acho que quanto mais a tecnologia te dá, mais você sente necessidade de humanizar o que você vai fazer com ela. Sabe? Então, por exemplo, quando você vai num desfile da japonesa Kamigason, Rei Kawakubo, por exemplo, e ela te apresenta um desfile só de americano cru, né, do aquele algodão pesado, e que você fala assim, nossa, gente, eu achei que eu ia ver o tecido da última geração, e essa figura me traz esse algodão, o que é isso? Só que a estampa que ela te traz ali sobre, é uma estampa de última qualidade. Quando eu vi esses desfiles, você pegava e não tinha toque algum. No começo da conversa, você tem feito várias referências ao Japão. Eu estou lembrando que no começo da conversa, você, ao mencionar a moda em outros países, falou assim, não, o Japão é outra coisa. E não voltamos a esse assunto. Por que o Japão é outra coisa? O que acontece lá que é tão diferente? O Japão é uma cultura da experimentação. Eles experimentam muito mais, né? Eles ousam muito mais nesse sentido. Mas por quê? A moda? Em tudo. Mas por que o resultado é fascinante? Porque eles são bem ancorados na tradição, na própria história, né? E a moda precisa disso. Então você não adianta só olhar e pensar um futuro. Esse futuro vai ter que estabelecer um diálogo com a tradição. Ele vai ter que estabelecer um diálogo do ponto de partida. O japonês consegue fazer isso muito bem e, curiosamente, os belgas também. Eu estou falando curiosamente porque é um país muito pequeno que está ali pressionado entre culturas dominantes. Mas a escola belga de moda é uma coisa impressionante. Nós tivemos no início dos anos 90, por exemplo, uma leva saída da escola que, da mesma escola, mesma formação cultural, com linguagens bem diferentes. Que mudou a moda, mas que né, colocou a Bélgica como o Dries Van Noten, a Emily Mister, o Margiela, né? O Margiela Margiela belga. Então, assim, é uma coisa impressionante. Ele pressionado em três culturas, a alemã, a francesa e a Inglaterra, uma pressão no país. E você vê que não é só na moda, né? Eles fala um pouco da Escandinávia, que agora o design dinamarquês também é o design da época. Você falou muito em São Paulo Fashion Week de Escandinávia, né? Mas a Dinamarca tem design de moda, porque eu sei que tem design em geral, mas é de moda. A moda, eu tenho
eu tenho um amigo dinamarquês que ele está falando assim, olha, aguarde, porque a bola da vez é o Brasil, mas na sequência vai ser Dinamarca. Mas, Ronaldo, eu queria usar um pouquinho. A Gabi falou de tecnologia, né? E a gente fala muito hoje em dia de ecologia na moda, né? De sustentabilidade, de como a gente vê a moda como um agente importante para poder falar sobre algodão orgânico, sobre tudo isso. Como você vê isso? Você acha que a gente está pronto? Sobre tudo isso que é muito caro, aliás. Ainda é muito caro. Muito caro. E eu não aguento essa história de você chegar numa marca, ela fala assim, olha, porque nós temos uma postura socialmente ecológica, responsável, correta, e temos aqui a malha de bambu. Essa malha de bambu é altamente poluente, além de ser uma coisa que abafa, que não é uma coisa agradável, mas já tem uma ararinha disso. E ela acha que ela já vai ser verde, né? Pau no viscolar e creio no jeans que são altamente poluentes. Eu acho que o buraco é mais embaixo, sabe? Então, quando eu viro para você e falo assim, gente, nós estamos com uma cidade como Passira, no Agreste Pernambucano, que você fez um trabalho lá Fiz um trabalho e tem um trabalho, um projeto que é maravilhoso do governo de Pernambuco, do Secretaria de Desenvolvimento e Design, que o Estado tem, que é, de alguma forma, pontuar, registrar e preservar esses pontos de bordagem que estão se perdendo e arrumar um mecanismo que as pessoas possam sobreviver dignamente. Renda, né? Por que vão se daí é uma postura ecológica. O que é isso? Por que isso acontece? Já não vão sendo transmitidos aí pelas gerações? Primeiro, a geração, as filhas das bordadeiras, você acha que elas vão querer bordar? Elas ganham muito mais dinheiro com a prostituição. Segundo, você tem que dizer também que o brasileiro acha sempre muito jeca, muito brega, esse tipo de artesanato. Achava que é muito cafona. Precisa passar regional, por um estilista. Porque tem a história, é aí que você tropeça e volta na educação. Sim. Um dos pontos, quando eu resolvi falar de Atos agora, porque a coleção passada tem uma repercussão internacional muito boa desse trabalho dos bordados. Uma coisa impressionante. Eu não pensava em 6 meses mudar a realidade de famílias como aconteceu com esse trabalho em Passira. Eu falei, gente, o que eu preciso trazer para essas meninas agora? Eu falei, eu vou levá-las para o terreno do modernismo de Brasília, com Atos Bulcão. Agora elas vão bordar o abstrato, elas vão bordar um outro artista. Porque aqui no Brasil também associar, diz que vai usar, né, uma moda regional, com as coisas do Nordeste, né? Umas coisinhas assim, e todo mundo espera que tem que ser baratinho assim, né? Claro, porque, né, já que está fazendo tudo, por que vai cobrar para isso? E aí foi delicioso, porque até o exercício com as meninas, agora falando do novo, do querido Atos, porque o que o Atos fazia? Ele fazia um desenho, uma padronagem, entregava aquilo para os pedreiros, e os pedreiros falavam assim, espera aí, mas cadê o projeto de colocação desses azulejos? Ele falou assim, coloquem do jeito que vocês quiserem, você tá brincando. só nunca fechem um círculo ou um quadrado, porque a energia no meu desenho ele não pode ficar fechada no círculo, coloquem aleatoriamente. Isso eu fiz com as meninas. Eu selecionei obras do Atos, estampei num cinza clarinho, parecendo um desenho a lápis nos tecidos, fiz as peças, mandei e falei, olha, as cores que vocês vão bordar é essa, essa e essa. Mas e a disposição? Do jeito que vocês quiserem, só não fechem no círculo. E as peças eu recebi 2 dias antes de vir para São Paulo. Podia ter dado tudo, você sabe que tudo pode dar errado, né? Inclusive nada. E nada deu errado. Mas então vamos fazer assim, dar um benefício à dúvida. Vamos supor, então existe mesmo uma prevenção contra o artesanato, o trabalho artesanal e regional no Brasil. Agora, subestimado, né? Subestimado. Mas aí, você quando diz, eu dei a elas este projeto para elas fazerem, quer dizer, você de alguma forma também está refinando esse talento do artesão. Então, você está aperfeiçoando um trabalho que de alguma maneira deve ter uma breguice intrínseca. Claro. É isso. Claro. Você chega numa cidade como essa, você tem uma técnica, um domínio de uma técnica, que é maravilhoso, só que a cidade inteira faz o mesmo desenho. E com a história da China, por exemplo, que chegou lá, elas bordam hoje sobre tecido sintético. Arranje a qualidade de um bordado para bordar naquelas porcarias de sintético que hoje tomaram conta do país. Sem contar no valor que paga. Não, e no valor, que é uma coisa absurda. Então, quando dentro desse projeto, por exemplo, você vai na minha loja, você vai comprar essa peça bordada e vai ter lá um tag com o nome da bordadeira e a localização. Sabe? Então, isso foi muito legal, que hoje o meu trabalho foi lá para trás da fila. Eu falei, mas que sacanagem, vocês não entregam. Mas tanta gente vem aqui e fala que é seu amigo, então tem a fábrica, tem a Cama Mesa e Banho, uma empresa fina daqui de São Paulo, que eu adorei que foram fazer esse trabalho com eles. Uma outra fábrica de calçados,
massivo, que quer fazer uma linha especial, que me procurava para ser feito com esse grupo. Então é o seguinte, mas tudo você vai cair na educação, sabe? Essa formação para que a gente possa entender e ver valor. É como se eu te falasse assim, olha, eu acho que eu estou ficando tão intolerante com a idade, que outro dia eu disse assim, olha, se eu chegar numa casa não tiver uma peça de renda renascença, que pode ser um forrinho, mas eu acho que você tem que ter uma peça na parede da Estatuto de Artes Plásticas para isso. Um disco do Dorival Caymmi, um azulejo de Atos do Bucão, eu nem bebo. Porque como um brasileiro não tem isso em casa, é um absurdo. Então, um desfile seu, você homenageou as costureiras. Eu queria perguntar se foi totalmente coerente com você, tudo isso. Você teve medo de ser chamado de populista a fazer isso? Porque, sabe, Medo assim, não, medo como não. Como é que foi isso aí? Mas a história que é a seguinte... se fosse por medo, eu não teria feito nada, nenhuma dessas coleções, né? Porque, claro, que quando as pessoas falam assim, ai, esse seu desfile eu vou chorar, eu falo assim, ai, que raiva, eu não fiz nada para chorar, entendeu? Eu não queria que chorassem. E as pessoas, invariavelmente, saem em prantos da história. Mas eu ficava um diabinho aqui. Eu acho que fala daquilo que nós varremos para debaixo do tapete e sempre tivemos vergonha. Tem uma foto do livro do Turista Aprendiz do Mário, que ele simplesmente fotografou numa rua que não existe mais em Fortaleza, que eram roupas brancas secando no varal. E ele pegou um momento que essas roupas voaram, né, que era o fundo de uma casa. Aliás, a casa não existe mais. Eu fui nesse endereço para poder ver, hoje são prédios horrorosos. E aquilo era muito emocionante, porque aquilo me projetou para um lugar da minha história, da minha vivência, de um tempo que não existe mais. Então, quando você fala isso, ou quando você cruza com o pessoal na rua, outro dia eu fui atravessar a rua e veio uma senhora, só que com 10 graus de miopia, eu achei que ela estava vindo rindo para mim. Eu também fui rindo para ela. E quando eu encontrei com ela, eu abracei ela, ela me abraçou. Aí, então, quando eu parei assim, eu falei assim, ô meu bem, de onde que eu te conheço? Não sei, que eu também não te conheço, eu não sou daqui. Valeu pelo abraço, ainda batemos um papo ali. Então eu acho que essa coisa de humanizar esse processo, humanizar uma coisa que é de mercado, humanizar uma coisa que é isso, que daqui a pouco, que ela tem que ser produzida rápido, que ela tem que ser consumida rápido, porque daqui a pouco já tem um lançamento no meio do ano, eu tive que arrumar um lugar aí para mim que fosse divertido, que fosse confortável e que não me envergonhasse com os meus filhos, sabe, por fazer moda. Ei, pai, queria que você fosse roqueiro. Ronaldo, como é que você escolhe a roupa que você vai vestir durante o dia? Por que você escolheu essa roupa, por exemplo? Eu sobro as peças com defeito. Então as peças com defeito da confecção que eu pego, eu falo assim, ai meu Deus do céu. Então, mas o que te leva a escolher uma cor que você vai usar durante o dia? Antes de tudo é conforto. Não, antes de tudo é conforto. Agora, você acha que a elegância passa invariavelmente pelo conforto? Sem dúvida que sim. Então o sapato pode ser um sapato lindo e maravilhoso. A minha mulher pode ser linda com aquele sapato. Ela chega e fala assim, ai, tá machucando. Então tira, não posso. Fala, ou ficar puxando a saia para não subir demais. Eu tô subindo, tomara que caia, que peito baguete. Tomara que caia. Aí acabou com tudo. Mas se você me perguntar assim, seu pai, que roupa que eu estava ontem? Eu não vou lembrar. Ou então que roupa que cada um de vocês está vestindo? Que amanhã eu também não vou, daqui a pouco eu também não vou lembrar. Né? Mas o que eu acho que o contexto tem que estar bem amarrado. O que você veste, o que você pensa. Hoje pela manhã eu estava dando uma entrevista e falando sobre moda e cinema. E eu estava dizendo que não é só no Brasil, mas até hoje eu não vi um filme de moda que você falasse assim, valeu esse. Nem Robert Altman conseguiu com Preta por Ter. Então sempre cai no caminho do caricato, no lugar do caricato. O único filme de moda que eu falo assim, esse foi maravilhoso. Não era um filme de moda, que era o Baile do Hétero Escola. Né? Que você passa o século, onde está ali a música, o passo de dança, os personagens, a roupa e o cenário num desenho, né? Te oferece páginas da história ao longo de um século. Eu acho que a moda tem que funcionar dessa forma. Você tá rico? De saúde. Não minta, eu também queria saber. Você tem 15 anos de carreira também? Sim. Dá para ficar rico com moda hoje no Brasil? Eu sei que dá para um monte de gente. Quero saber se deu para você. Tem essa coisa do padrão, do que ser rico. Hoje no Brasil tem uma história que a maioria das pessoas pensa, mexe com moda, e aqueles 20 milhões, 30 milhões que pagaram para o modelo X. Cara, não é isso. Eu optei por um caminho que eu poderia estar com muito, muito dinheiro, sabe? Mas esse caminho não me interessou. E o caminho que eu apostei... Que seria qual caminho? Da produção massiva.
Sabe? Eu poderia ter ido para outro dia, uma grande empresa me procurou e falou assim, olha, que a gente queria licenciar sua marca, mas saiba que a nossa marca tem que ter esse shape, isso aqui, que isso que pega a grande maioria das pessoas. Eu falei, então eu tô fora. Você procurou a pessoa errada, você não procurou pelo estilo, você procurou pelo alcance do meu nome na mídia. Então isso não me interessa. Mas quando eu olho hoje minha situação e falo, gente, eu tenho 2 casas próprias, eu tenho uma empresa, eu tenho tantos funcionários, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, Ronaldo, você foi longe. Eu tenho uma vida confortável e feliz, então hoje eu consigo sair de férias com a minha família, coisa que eu nunca fiz na minha vida. E quando você sai de férias, você vai para onde? Da última vez nós fomos para a Itália, ficamos 40 dias na Itália. E parte desses 40 dias seguimos um circo, um teatro de rua, num camper, foi uma experiência maravilhosa, em lugares da Itália que eu não queria se não fosse por aí. Vocês eram conhecidos ou deliberadamente pegaram um circo que não, vocês... Tem um amigo italiano, que é casado também com uma amiga, e eles têm um grupo de teatro de rua, que na verdade eles estão sempre em áreas de conflito. Né? Então ficam sabendo, tá para fechar o espaço aéreo do Líbano. Eles já estão lá antes de tudo, entendeu? E trabalham com um grupo. Então parte do ano eles trabalham para grandes empresas na Itália, fazem espetáculos para Fiat, Volkswagen, né, grandes empresas na Europa, e outros 6 meses. Agora, por exemplo, eles estão na Tanzânia. Né, e é um trabalho maravilhoso. E você acompanhou? Acompanhamos na Itália, ao longo da Itália. Eu iria para a Tanzânia, mas São Paulo Fashion Week deixa. Entendeu? E o período em que eles saem para ir para essa zona de conflito é justamente essa época do ano. E o que eles mostram? Eles reúnem as crianças e os velhos do lugar e apresentam espetáculos com essas crianças, incorporando depois essas pessoas dentro do próprio espetáculo, enquanto ali eles estão. Eles já fizeram para a Índia, isso é maravilhoso. Aí volto a falar de Atos Bulcão, porque as pessoas cobravam muito dele, que ele nunca tinha feito uma escola de artes. Ele fez medicina. Ele falava assim, minha melhor escola foi os amigos que eu tive. Portinari, Burle Marx, Oscar Niemeyer, Jorge Amado, Caribé, Baden-Powell. O que eu aprendi com essa turma, eu não aprendi em nenhuma escola. Né? Então, essa turma da Itália, eles me ensinam muito. Como é que você transforma uma ideia boa, que é relativamente fácil de ter, num produto bom, que é o mais difícil, não é? Porque você tem que fazer uma... Como é que é isso? Como é que é esse teu processo criativo? Eu quero voltar um pouco para isso. Deixa eu falar, fazer o produto, hoje eu acho que ele é fácil. Hoje eu tenho parceiros, como eu tenho uma empresa que ela abre as portas, eu entro e desenvolvo tecido. Poucos estilistas têm isso, que é a Renovil, em Santa Catarina. Então, por exemplo, 80% dos tecidos desta coleção, dos jacás e tudo, foram feitos lá de um jacá de última geração. Né? Quanto tempo antes da apresentação? O ideal seria os 5 meses de desenvolvimento. Mas como eu me envolvo em outros projetos, e ano passado eu fiz a exposição do Rio São Francisco, que vem para São Paulo a partir do dia 17 de março, fica 3 meses em cartaz, bateu recorde de visitação no Palácio das Artes, 42 mil pessoas, né? Isso foi maravilhoso. Então isso me absorveu, essa coleção eu tive que trabalhar com prazo menor. 40 dias, 45 dias. Essa coleção? Essa do Atos. Um processo de pesquisa já vinha, mas o desenvolver o tecido, desenvolver o produto, desenvolver a modelagem, os sapatos, e tem a linha infantil também, né? E Ronaldo, você fica nervoso? Com todo estilista, porque a gente tem essa coisa da caricatura do estilista, coleção e desfile. A época de desfile você não pode falar com ninguém no São Paulo Fashion Week, tá todo mundo com o cabelo em pé. Olha, tem uma coisa que me ajuda muito, que quando eu fico nervoso, eu começo a rir. Eu tinha certeza disso, eu ia perguntar se você ficou nervoso. Então a equipe, os desavisados que não me conhecem, que chegam e falam assim, gente, que diferença! Tá calmo. E eu tenho sempre um mantra para mim mesmo, que eu já falei aqui, né, que é o seguinte: tudo pode dar errado, inclusive nada. Então, assim, você vai sofrer, você me programa para isso. Tudo pode acontecer. Você não tem ataque com costureira, que a gente ouve falar, você não briga, essa relação assim é tranquila. Você teve um problema no desfile, que foi aquele desfile do corpo cru. Da estrutura. Das manequins. Das manequins que madeira, entravam. Esse desfile foi um desfile pós 11 de setembro. Então aconteceu o 11 de setembro, eu falei, gente, o mundo mudou. Tudo vai ser virado do avesso. Como que eu chego em São Paulo para fazer um desfile com o modelo requebrando para lá e para cá? Né? E a moda realmente se pronunciou. Só que no mundo inteiro era os modelos no final entrando com camiseta escrito paz. Mas a gente não está precisando de paz. Você tem que pegar essa deixa da guerra, entendeu? Para dar o tom desse século. E foi que eu resolvi, falei, não, essa coleção dessa história não vai ter uma pessoa por trás. Tem uma situação. O corpo cansou de ser subjugado pela roupa. Ele cansou de receber medidas impostas pela roupa. Então esse corpo abandonou a roupa e deixou ela sem volume. Eu fiz uma estrutura
que era uma estrutura tipo de um açougue, pesada, caríssima. Hoje, quando eu lembro o preço que foi aquilo, estrutura caríssima. E eu trouxe essa história para cá, para São Paulo. E já começa que quando fizeram um teste, foi na época de apagão, e a Bienal estava funcionando com gerador. Então foi incompatível com o esquema lá da história, que o engenheiro falou assim, olha, tudo bem, o desfile pode acontecer, mas ninguém pode encostar, porque isso vai dar um choque, a pessoa vai voar longe. Eu falei, será que deu noite? Eu falei, não, mas tudo bem, nenhuma jornalista vai levantar e encostar na estrutura. Ele falou, mas cai esticado. E nesse que mexe daqui e arruma dali, eles conseguiram resolver esse problema e me arrumaram outro. E isso foi mantido no nosso sigilo. Eu estava encerrando essa temporada, era um sábado à noite, o último desfile do evento. As pessoas chegaram, não sabiam que não ia ter modelo, então quando começou aquelas músicas de caixinha de música, e a estrutura de madeira passando, vestida com as roupas. Só que eu fiz o teste, evidentemente, era uma coleção de inverno. E quando vestimos os bonecos, que tinha casacos, que tinha tênis, pesou e desestabilizou a estrutura. Lá de dentro eu escutei o barulho, balançando, um barulho ensurdecedor. Eu cheguei pro engenheiro e falei assim, o que está acontecendo? Está quebrando? Ele falou, tá. Está quebrando. Como está quebrando? Ele falou assim, está quebrando. Eu falei assim, então dê uma ré aí, porque ele disse que tinha um botão lá que podia até dar ré. E foi na época da quebra da Argentina. E na hora que ele deu a ré, na trilha entrou a comparsita. E quando ele rodou, os bonecos pararam, rodaram, e começou a sair fumaça da engrenagem. O povo aplaudiu enlouquecidamente. Quando ele falou assim, eles não dão nem mais um passo. Não funciona, não dão nem mais um passo. Nisso eu gelei e falei, eu vou ser trucidado. Eu vou ser por esses leões aí, eu vou ser um romano magrinho para esses leões aí. E aí a primeira, as camareiras segurando os bonecos, eu fazia camiseta com o nome da coleção, chegou e falou assim, o que eu faço? Nós olhamos, entra! Quando elas entraram segurando o boneco, a trilha mudou e veio uma música melancólica. Sabe, que era um pianinho melancólico, assim, e elas foram entrando, e muitas, a primeira que entrou, ela se escondeu de tal forma, quando você vê o filme, ela escondeu de tal forma atrás dos bonecos, só vê o pezinho dela, e outras falam assim, a minha chance, colocaram o boneco de lado, sabe, isso é minha chance de ser modelo. E as pessoas aplaudiram, enlouquecidamente. Foi um sucesso. Só que lá dentro, assim, o engenheiro chorava, eu chorava, todo mundo chorava. Era um sucesso. E era uma época que eu era mas eu tinha mais tempo, eu acho. A minha ideia nesse desfile, no final, eu intercalaria entre as roupas pedaços de carne. Então eu tinha uma caixa de isopor do tamanho desse espaço, com costela de boi, com coração, com linguiça, punk demais. E intercalando as roupas de modo que no final ficasse só carne rodando ali, quer dizer, o corpo voltou despedaçado, né? Como não aconteceu, o final foi outro, elas entraram, acabou o desfile, as pessoas aplaudiram enlouquecidamente. Aí uma amiga correu e ela chegou e falou, Ronaldo, essa imagem vai ficar eternamente registrada para mim. Porque estava a placa, entrada de modelos, a pessoal da técnica, daqueles ajudou a montar, os peões, as camareiras, falaram assim, e essa carne? Eu falei, o que tem essa carne? As pessoas, a turma está querendo saber se pode levar. Eu falei, claro. Só que eles não tinham sacola, né? Eles enrolaram linguiça. Eles foram igual leões em cima da carne, os peões que montaram a estrutura. E quando essa minha amiga chegou à porta, viu eles desceram a rampa da Bienal, levando o coração de volta. Ronaldo, por ser uma festa mesmo, eu preciso terminar esse bloco. Queria saber uma coisa. Quem vai continuar você? É alguém da sua família? Seus filhos? Não, eu tenho sonho que eu vou encontrar um assistente, entendeu? Com muita saúde e disposição para continuar. Eu acho que a turma lá de casa... Bom, pelo menos o mantra também que eu falo na cabeça deles, que eu preciso de médico, geriatra e advogado para me tirar da cadeia. É isso, não vem com estilista pra cá. Outra coisa, você já sabe, depois do Atos Bulcão, o que é que você vai fazer? Tem muitas penduradas. Paloma! Diga, você está pensando em? Eu amo Nise da Silveira. De repente Nise vem em algum momento. Bem bonito. Estamos terminando mais um bloco do Roda Viva com o Ronaldo Fraga. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta para o último bloco com Ronaldo Fraga. Ronaldo,
Nesse bloco a gente faz um balanço da entrevista. Vou começar pelo Paulo Moreira Leite. Pode aproveitar e fazer aquela sua consulta de estilo aí. É muito longa, os problemas são muito variados. Não, olha, eu gostei muito da entrevista, achei muito boa, acho que é muito coerente o que você fala, o que você faz, eu acho interessante tudo isso. Eu não tenho mais o que perguntar, teria muito para perguntar, mas eu dou tempo aí para os outros aí fazerem mais perguntas, porque eu acho que eu abusei um pouquinho. Augusto Nunes. Achei muito informativa e muito divertida. É uma grande figura, o Ronaldo. Eu conheci melhor hoje, gostei muito. Alguma dúvida de estilo? Não, eu prefiro conversar em particular. Eduardo Logulo. Ronaldo, se você não fosse estilista, o que você faria hoje na sua vida? Peraí, responde em seguida. Chiara. Adorei essa conversa com esse Ronaldo tanto tempo. Eu lembro até daquela revista que a gente fez, eu de stylist, enfim, tendo passado tantas facetas da moda, adorei. Paulo Caruso, qual a imagem do dia para você? Primeiro, essa revelação de que a passarela aqui ficou pequena demais para os dois, a Marília. Olha lá. E a outra, essa que você contou, a história de você abraçando a velhinha, atravessando a rua, a sensação que você faz isso, moda para você é abraçar o mundo. Muito Né? Delícia. Bom, agora chegou a sua vez. Que a gente finge que é normal estar em frente dessas pessoas. Eu estou fingindo que é normal estar aqui diante desse mestre, que eu amo. Eu estou fingindo que é normal estar aqui no centro do Roda Viva, falando de moda. Né? Eu estou fingindo que é normal e que todos entendem a moda como um vetor cultural. Né? Eu finjo que a moda ela é entendida para além da roupa da celebridade, mas eu espero que no futuro isso aconteça. Eu espero que designers no futuro possam ter uma relação mais tranquila e que possam vivenciar até todas as possibilidades de interdisciplinaridade da moda com o tempo que a gente está vivendo. E a pergunta do Logulo? Ô, Logulo, eu vou te responder aqui, mas se você me perguntar amanhã, eu vou falar outra coisa, tá? Daqui eu falo uma coisa. Mas, bom, se eu tivesse... Eu adoraria escrever bem, sabe? E eu adoraria ser autor de novela. Eu adoraria escrever uma novela. E é isso. Por que você não arrisca? Tem que arrumar tempo, Gabi. Esse São Paulo Fashion Week, essas coleções aqui, um monte de funcionário, a turma não me dá tempo, não. Mas você não tem lazer? O lazer acaba sendo meu trabalho, seja processo de pesquisa e eu viajo muito, mas a viagem está sempre relacionada a alguma história de trabalho. Essa história do circo, aliás, foi uma coisa à parte, que eu citei aqui. Mas claro, que eu tenho essa fantasia, assim, gente, se um dia eu resolvesse parar tudo, acordo amanhã, paro tudo e começo uma outra profissão, eu gostaria que essa profissão fosse ligada à escrita. Eu adoraria escrever. Escrita não, a escrever novela. Eu adoraria a escrita, mas como eu amo o homem comum e os absurdos do homem comum, fatalmente eu faria uma novela. Você assiste novela, é isso? Não, eu faço novela, não tem televisão em casa, entendeu? Você não tem televisão em Mas casa? esse fascínio... Seus filhos não veem televisão, então? Não. Mas assim, quando outro dia eu estava lendo que tem a novela do Gilberto Braga, né, no ar, eu acho fascinante o que é Gilberto Braga. Por que não tem novela em casa, televisão em casa? Primeiro, em função das crianças, nós optamos, pelo menos até os 7, agora o Graciliano fez 7, o Ludovico tem 9. Daqui a pouquinho a gente a gente coloca a televisão em casa, mas para que a gente pudesse conversar mais, e eles não são muito ligados. Bom, querido, muitíssimo obrigado pela entrevista. Grande você prazer. É uma festa mesmo, e eu acho que é por isso que você faz sucesso agora. Adorei a história do abraço. A do abraço. Não conheço você, eu não sei, eu também não te conheço. Isso é a tua cara, eu acho. Delícia. Essa alegria, eu acho que a tua trajetória só pode ser de mais sucesso sempre. Não tem como, não tem como. Obrigado. Caruso, obrigada. Eduardo Logulo, obrigada, meu lindo. Obrigada, Chiara. O Paulinho está satisfeito hoje. Vou dar um tempinho para eles fazerem as consultas. Augusto, obrigado. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Obrigado.